Este é o 7º módulo do projeto Gaine Filibata, a filosofia em território virtual. E esse 7º módulo tem como tema subjetividade em Foucault. E é organizado pelo professor Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, pelo professor Malcolm Guimarães Rodrigues, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e por mim, professora Giovana Temple, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesse primeiro vídeo do 7º módulo, o professor Márcio apresenta uma análise do tema da subjetividade nos primeiros escritos de Foucault, escritos que compõem a sua fase de pesquisa arqueológica. Espero que vocês gostem desse primeiro vídeo, não deixem de seguir nossas mídias sociais, o nosso Instagram, nosso Twitter e o nosso Facebook, e de se inscrever no nosso canal no Facebook. E com a palavra, o professor Márcio Mioto. Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Mioto, né? Sou professor da UF, de Fundamentos Filosóficos da Psicologia, e o objetivo dessa fala é fazer uma contextualização breve de como que o filósofo Michel Foucault situa a questão da subjetividade, do sujeito, questão essa que é central, né, naquilo que se chama de pensamento moderno, né? Então o que eu farei aqui é situar algumas direções preliminares sobre a questão do sujeito, nos escritos iniciais de Foucault, tomando os escritos iniciais, um pouquinho, na verdade, né, dando algumas direções que serão, então, aprofundadas nos módulos seguintes. Então, como se sabe, o filósofo Michel Foucault ele escreveu durante praticamente 30 anos, né, em torno de 1954 a 1984, que significa dizer que seus compromissos são bastante complexos, diversificados e não são facilmente unificáveis. Isso também diz respeito a sobre como ele encara a questão do sujeito, né? Então, 30 anos de escrituras diz respeito a como também há uma complexidade em encarar a questão do sujeito, sempre circunscrita por compromissos bastante diferentes, né? Então, de todo modo, pode-se dizer que durante os 30 anos de sua trajetória, Foucault empenhou-se em fazer uma dura crítica à noção de sujeito e às pretensões das filosofias modernas sobre a subjetividade. Então, conforme eu disse, enfim, as formas de Foucault fazer essa crítica são diversas, nem sempre unificadas, mas podemos começar aqui, né, para colocar o problema, com algumas citações, né? Por exemplo, o Foucault ele se tornou muito conhecido, né, sendo chamado como filósofo do poder, né, mas por diversas vezes, ele afirmou que foi a questão do sujeito, e não a questão do poder, aquela que teria sido a mais central em todos os seus escritos. Então, eu tomo aqui, né, por exemplo, uma citação de 82, né, de 1982, em um texto que é justamente, né, filósofo do poder, filósofo do sujeito, né, o que seria, né? Então eu tomo aqui uma citação, né, de um texto que se chama O Sujeito e o Poder. Então eu vou ler a citação aqui, né? Então, Foucault dizendo: não foi analisar o fenômeno do poder. O meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Então vejam, né, uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Cabe notar como essa citação ela é curiosa, né? Ela mostra que haveria então modos pelos quais os seres humanos tornam-se sujeitos. Com isso, o Foucault parece supor que a noção de sujeito ou subjetividade não é uma espécie de condição pertencente ao homem, né? A noção de sujeito deixa de ser uma espécie de fundamento ahistórico, um fundamento incondicionado, né? Como, por exemplo, um fundamento último no qual o sujeito humano em geral alcança um conhecimento claro e distinto sobre o que permitiria conhecer a si mesmo, ao mundo e aos demais, né, tal como a gente aprende sobre o legado do Descartes, né, por exemplo. Então, conforme essa citação que eu acabei de ler do Foucault, então, né, os seres humanos tornam-se sujeitos, o que significa dizer que a relação, né, do sujeito de conhecimento para consigo, para com os outros e para com o mundo, né, também é de algum modo condicionada.
e para Foucault essa relação ela é condicionada, eu acabei de ler a citação, por fatores históricos. Então não haveria, né, segundo Foucault, não haveria o sujeito, mas, acabamos de ler, né, haveria então modos pelos quais os seres humanos se tornam sujeitos. O sujeito deixaria de ser um fundamento recuado da esfera empírica ou a ser restituído, né, por essa mesma esfera empírica. Né, o que significa dizer assim, né, que o sujeito não é algo que se sai ou que se obtém, né, por direito. Né, o sujeito é resultado de um certo jogo, de um certo processo histórico, né, segundo Foucault, né, jogo e processo histórico, então, que convém delinear, né, qual é. Né? Então, se é assim, né, segundo Foucault ocorre dessa forma, então, que tipo de história, né, qual seria então essa história? Né? E uma outra pergunta que parece relevante também, né, nesse contexto, é assim, né, como Foucault julga necessário, então, fazer essa análise histórica? Então, para responder isso, ou pelo menos para encaminhar as questões, né, vale notar como por várias vezes Foucault referia-se à necessidade de estabelecer um outro nível de análise diferente das teorias sobre o sujeito da sua época. Né? O Foucault escreveu muito, né, foi aluno, né, durante os anos 1950, 1940, foi, né, esteve lá no contexto de Sartre, de Merleau-Ponty, Lacan, etc. Né? Então ele estava lá sobre uma série de discussões sobre a questão do sujeito. Né? E ele mesmo, Foucault, em seus primeiros textos publicados, isso sim, lá nos anos 50, ele também chegou a fundar uma certa... Né, ele chegou a sugerir perspectivas de sujeito nos seus primeiros escritos. Então, textos primeiros dele, né, como a Introdução à Sua Existência e Doença Mental e Personalidade, textos esses que foram, né, publicados em 1954, esse tipo de texto tentava fundar uma perspectiva de sujeito, embora sob teorias totalmente contrárias entre si. Né? Então, por exemplo, Foucault publica em 54 um texto, né, no qual fundava o sujeito fazendo recurso a uma perspectiva fenomenológica existencial. E no mesmo ano ele publica outro texto no qual fundava o sujeito, né, apelando ao marxismo praticado pelos psiquiatras franceses ligados ao Partido Comunista. Então, né, uma visão fenomenológico-existencial de um lado, uma visão materialista histórica de outro, e assim, dois tipos de análise que são muito diferentes, né, embora correntes, né, durante os anos 1950. Então, nisso é importante notar a própria estranheza de haver dois projetos na mesma data, não é? Então, é importante notar como que isso é estranho. Então, o escritor que tenta ao mesmo tempo escrever dois textos defendendo teses absolutamente opostas, provavelmente esse escritor está encarando essas duas teses opostas sobre um mesmo universo, né, mais ampliado de problemas. Né? O mesmo escritor descrevendo uma tese e uma tese totalmente contrária. Ele está pensando, né, tem alguma coisa em jogo, né, na própria escritura desses projetos que são muito distintos entre si. Né? Então, os novos arquivos sobre Foucault, disponibilizados mais recentemente, né, lá na França, no IMEC, na Biblioteca Nacional da França, esses arquivos novos têm mostrado que Foucault possuía interrogações muito mais alargadas do que esses projetos fundacionistas que ele acabou publicando nos anos 50. Então, por exemplo, né, o Foucault ele levava em conta o fato de que tantas respostas tão diferentes, né, que havia entre as ciências humanas e a filosofia de sua época, né, sobre o sujeito, né, tantas respostas tão diferentes implicavam no fato. Então, assim, né, se há tantas perspectivas diferentes, ou alguma delas está correta, ou uma teoria está correta, o que né, em Foucault não parecia e não parece o caso, não pareceu o caso, ou então todas essas teorias deveriam pertencer a uma mesma série de problemas comuns, que é o que esteve em jogo em Foucault. Né? Então, outra coisa que Foucault levava em conta lá no início da carreira dele era o fato de que as relações entre essas diferentes teorias sobre o sujeito e as práticas, né, prática como a medicina, a escola, o asilo psiquiátrico, etc., né, essas relações entre teoria e prática também colocavam muitos problemas. Então,
Dentre outros fatores, são essas relações conflituosas entre as teorias modernas sobre a subjetividade entre si e as relações também conflituosas dessas teorias com a prática, o que, né, dentre outros fatores, é também o que acabou conduzindo Foucault a não fundar uma teoria do sujeito, né, que fosse a melhor teoria dentre as demais, né, mas sim a buscar as condições históricas pelas quais a questão do sujeito tornou-se possível. Então aqui está um pouquinho essa questão, né, essa inflexão histórica de buscar a questão do sujeito na história, ao invés de tentar fundar uma teoria sobre sujeito. Né? Então, tomemos então como base, né, essa ideia aqui, né, de que em algum momento o Foucault suspeitou que as diferentes teorias sobre sujeito poderiam estar ligadas a uma mesma série de problemas comuns. Né? Então, se ocorreu assim, né, se há algo por sob, né, essas diferentes opções de teorias sobre o sujeito, que tipo de problema, né, comum essas teorias apresentariam, que tipo de solo comum essas teorias pertencem. Né? Então, para Foucault, né, haveria um mesmo conjunto de condições históricas de possibilidade que definiria, né, teorias e ciências diferentes em épocas também diferentes. Né? Então, definindo teorias e ciências diferentes em épocas diferentes, né, essas condições históricas, esse solo histórico, essas condições de possibilidade histórica, né, históricas definiriam também modalidades de sujeito também diferentes. Então, é sobre um contexto não muito distante, né, desse tipo de pergunta que Foucault escreve, por exemplo, seus primeiros livros mais conhecidos, né, tal como História da Loucura, que foi publicado em 61, né, 1961. Então, conforme a argumentação de História da Loucura, né, conforme a gente vê lá no livro, Foucault se apoia na questão da loucura e da desrazão, né, na questão histórica da loucura e da desrazão, para mostrar como que as teorias modernas sobre a subjetividade, né, tornam-se possíveis a partir de outros níveis de análise que não são nem teóricos, né, primariamente, nem teóricos e nem devem nada a uma teoria da subjetividade que seria ainda mais fundamental. Veja que, né, ele vai fazer uma história da loucura, mas não remete a uma história da loucura à questão do sujeito. Ele remete sim à questão do sujeito a uma história da loucura. Né? Pensemos, assim, nos exemplos da psicologia e da psiquiatria. Então, em História da Loucura, essas ciências, bem como diversas outras teorias modernas sobre o sujeito, elas são derivadas de uma história mais ampliada das relações entre razão e desrazão. A gente sabe, por exemplo, que a psicologia e a psiquiatria são ciências sobre a loucura. Mas, né, quando Foucault faz uma história da loucura, ele inverte os termos. Então ele vai dizer assim, né, não é uma teoria do sujeito que fundamenta a razão e as formas da desrazão, mas é o contrário. Né, é uma história das relações entre razão e desrazão, aquilo que vai permitir, né, circunscrever como é que surgiram as diferentes teorias sobre o sujeito. Então, como Foucault ele diz lá em Doença Mental e Psicologia, né, uma frase tanto quanto célebre, né? Não é a psicologia que detém a verdade da loucura, né? Não é a ciência que detém, então, a verdade, né, sobre aquilo que está investigando. Não é a psicologia que detém a verdade sobre a loucura, né? Pois é uma história da loucura que detém a verdade sobre a psicologia. Então, conforme esse livro, né, o âmbito, né, desses livros que circundam, né, a história da loucura, né, então, conforme, né, esse tom, inúmeras teorias científicas e filosóficas sobre o sujeito, tal como as teorias de Descartes, de Kant, né, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, fenomenologia, marxismo, filosofia de Hegel, etc., né, todas essas teorias, né, tornam-se possíveis a partir de determinadas condições que são históricas e postas, no caso de História da Loucura, né, nas relações entre razão e as figuras de desrazão, né, que a razão acaba por recusar. Então é uma história, é uma espécie de história da recusa, de como que as determinadas figuras da razão, né, afastam aquilo que será o outro, o desrazoado, o louco, e etc. E é aí que Foucault utiliza esses dados para estabelecer uma história da razão baseada nas formas da desrazão. Então, ao longo da História da Loucura, o Foucault ele demonstra isso de diversos modos. Né? Ele mostra, por exemplo,
né, como a história das relações entre razão e desrazão, permite traçar descontinuidades nas quais pensadores, sei lá, por exemplo, como Descartes de um lado, ou Hegel e Pinel, né, ou ainda os psiquiatras de outro lado, né, pertencem a compromissos históricos, né, e também assim racionalidades, posições de sujeito que são bastante diversas. Então, a depender, né, do determinado pensador tem, né, engaja determinado tipo de relação entre razão e loucura que Foucault circunscreve em épocas distintas, sob condições de possibilidades distintas também. Então, é um pouco nesse sentido. Segundo, então, né, o tom desse livro de Foucault, né, eu estou me mantendo em História da Loucura, o pensamento de Descartes, né, para dar o exemplo, né, pertence a uma época que Foucault chama de época clássica, idade clássica, né, compreendida lá, segundo a argumentação dele, entre os séculos 17 e 18. Né, e, assim, época clássica na qual, na relação com a verdade, né, as formas da razão constituem-se sob uma absoluta recusa de toda e qualquer forma de desrazão. Então, o sujeito que duvida e que pensa, né, o sujeito cartesiano, né, o sujeito que duvida e que pensa enquanto ser pensante, não pode, né, estar louco. Né? O Foucault ele usa assim, né, então, o sujeito que duvida, o sujeito que pensa, o sujeito racional, né, a esse sujeito é impossível, né, ser louco. Né? Então, Foucault usa, na argumentação da História da Loucura, muitas vezes, imagens de luz e sombra, né, para separar razão e desrazão, né, para dizer, por exemplo, aqui, né, nesse argumento sobre Descartes, sobre a idade clássica, sobre o afastamento da razão e da loucura, né, para dizer que, por exemplo, na idade clássica, entre as luzes da razão e as sombras da desrazão, não há intercâmbio possível, não é? Entre luz e sombras não pode haver qualquer tipo de penumbra. Né? Veja como que isso, esse tipo, esse crivo, né, de divisão, essas práticas divisórias entre razão e desrazão, né, dizem respeito a uma série de pensamentos possíveis que Foucault detecta naquilo que ele chama de época clássica em História da Loucura. Né? Então é precisamente essa não mistura entre luz e sombras, razão e desrazão, que ele alude a detectar também na figura de Descartes. Né? Então, na primeira meditação cartesiana é possível ver, por exemplo, né, que enquanto, né, lá Descartes está contornando, né, o sujeito que duvida, ele contorna, né, a eventualidade do erro dos sentidos. Né, então a eventualidade do erro dos sentidos pode ser contornada pelo sujeito racional que duvida. Né, algo que não pode ocorrer com a loucura. Né, então, assim, enquanto a eventualidade do erro dos sentidos pode ser contornada pelo sujeito racional que duvida, a eventualidade da loucura é impossível ao sujeito racional. E aqui cabe ler, né, a citação do Descartes, né, já lá da primeira meditação, né? Então eu abro aspas aqui, né? Então, mas ainda que os sentidos nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, né? Então, encontramos talvez muitas outras das quais não se pode razoavelmente duvidar. A não ser, talvez, né, que eu me compare a esses insensatos, né, cujo cérebro, né, os loucos, né, esses insensatos, desrazoados, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, são vestidos de ouro e de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro, né? Mas que, aqui está a negação cartesiana, né? São loucos, e eu não seria menos extravagante se eu me guiasse pelos seus exemplos, né? Vale ver bem assim, né, como que nessa passagem, né, notemos bem, né, como essa passagem que constitui a impossibilidade do sujeito que pensa ser louco, né, veja como que, né, essa passagem que separa luz e sombras, né, notemos como que essa passagem ela é diferente e tão diferente do que, por exemplo, 200 anos depois, né, o Hegel vai comentar sobre o Philippe Pinel, né, que é o inaugurador da psiquiatria. Então, olhemos, né, como que essa recusa, né, que eu que penso não posso estar louco, de Descartes,
Olhe como que esse tom é tão diferente, por exemplo, de como que, né, o Foucault está situando as figuras, por exemplo, de Hegel e de Pinel. Então, eu cito aqui, né, a passagem do Hegel da enciclopédia, né, então citando, né, o verdadeiro tratamento psíquico, né, apega-se à concepção de que a loucura não é uma perda abstrata da razão, nem do lado da inteligência e nem do lado da vontade de sua responsabilidade, mas um simples desarranjo do espírito, uma contradição na razão que ainda existe. Assim como a doença física não é uma perda abstrata, isto é, completa, da saúde, né? Isso seria a morte, né? Mas uma contradição dentro da saúde. Então, né, a loucura é contradição dentro da razão, do mesmo jeito que a doença é contradição dentro da saúde. Então, do mesmo jeito que a saúde supera a doença, a razão vai superar a desrazão, né? Então, esse tratamento humano, continuo aqui citando Hegel, né, isto é, tão benevolente quanto o razoável da loucura, pressupõe que o doente é razoável e encontra aí um sólido ponto para abordá-lo desse lado, né? Então, fecha aspas, né? Então, olhem, né, eu fiz a citação de Hegel e antes a de Descartes, né? Então, a comparação entre Descartes e o Hegel, ela é aqui bastante nítida, né? Então, enquanto em Descartes o sujeito racional nega qualquer possibilidade de loucura, em Hegel e Pinel, a própria loucura carrega um índice de razão, né, a partir do qual é possível haver cura. Vale notar, né, notemos que se em Descartes e no que Foucault chama de época clássica, né, não havia então intercâmbio possível entre as luzes da razão e as formas da desrazão, né, então, em Hegel e Pinel, né, eles são pensadores que Foucault chama de pensamento da era moderna, né, da época moderna, da idade moderna, né, então, em Hegel e Pinel, há um jogo entre razão e desrazão, entre luz e sombras, no qual o homem racional ele é um candidato à loucura e o louco também pode ser curado, né? Jogo esse que seria impossível, então, na época, né, de Descartes, segundo Foucault. Então, né, eis então um dos pontos iniciais de Foucault em sua crítica do sujeito, né, característico de seus escritos que são conhecidos como arqueológicos, né? Por exemplo, eu estou me focando aqui na história da loucura, né? E nesse livro, então, o ponto consiste em dizer que em diferentes épocas, e a gente viu aqui, por exemplo, o exemplo, né, de Descartes como um pensador que Foucault chamaria de clássico, e Hegel e Pinel como pensadores que Foucault chamaria de modernos, né? Então, a história da loucura, o ponto consiste em dizer que, entre diferentes épocas, há diferentes, né, até esse terminho é um terminho de história da loucura, então entre diferentes épocas, há diferentes princípios de coerência, né, que dão um estatuto específico em cada época à desrazão e definem, então, diferentes posições possíveis de sujeito, diferentes domínios de objetos, diferentes universos conceituais e diferentes estratégias discursivas, constituindo, então, diferentes domínios que são filosofia, ciência e etc. Então, mudando esses princípios de coerência, né, no decorrer da história, mudam-se também, né, todas essas posições de sujeito, de objeto, de conceito, de estratégias teóricas e etc. Né? Então, muda-se, né, mudando esses princípios de coerência, mudam-se também as teorias e também, né, as próprias posições de sujeito. Vejamos como que Foucault aqui está traçando uma espécie de história do sujeito, baseada em determinados, né, condições históricas que tornam possíveis posições de sujeito, de objeto, de conceito e etc. Né? Então, nos escritos seguintes à História da Loucura, Foucault vai varia o vocabulário, né, e diversifica as questões. Né? Então, em As Palavras e as Coisas, por exemplo, né, ele não vai usar o termo princípio de coerência, ele vai falar, né, ele chama, né, a época clássica ou moderna, né, ele chama de episteme, né, mas ainda assim ele preserva o argumento de fundo, né, de que há determinadas positividades históricas que delineariam condições de possibilidade para subjetividades possíveis. Né. Então, assim, a gente tem aqui um pouquinho, né, algumas pequenas pistas, né, de como Foucault começa seu procedimento arqueológico, né, o que ele chama de arqueologia do saber, né, que também visa aqui, né, tal como a gente tratou no início,
uma história sobre como é possível a noção de sujeito. História que, como veremos nos outros módulos, né, envolvem muito mais argumentos e outros deslocamentos dos argumentos de Foucault.